Queridos, quando a minha água chegar aqui, eu começo a pregar. Eu estou falando a semana toda, graças a Deus, muitas pessoas sendo entrevistadas, muitas pessoas estão chegando para a nossa igreja, isso enche o nosso coração de alegria, mas também esgota a nossa voz. Então tivemos uma brilhante, maravilhosa jornada de oração. Sexta-feira, começamos às 6 da manhã, fomos até às 22, e das 22 até às 6 foi a vigília. Então estamos felizes e cheios da direção de Deus para esses próximos dias. Então, foi muito bom. E depois, no sábado, a gente nem dormiu, louvado seja o nome de Jesus, já tínhamos aqui o curso básico dos dons espirituais. E vários irmãos fizeram o curso e estão aptos, estão prontos para servir e vão continuar servindo. Ou seja, Oliveira quer que termine rápido o culto. Já veio correndo com a água. Começa a pregar, pastor. Então, vários irmãos, e daqui saímos, já eram quase meio-dia. Foi uma bênção, não é, pastor Mário? O povo quer servir e vai servir da maneira certa, pelas razões certas. Nós queremos servir, sobretudo, servir a Deus com excelência. Você serve a Deus com excelência quando você está pronto para servir os seus irmãos com excelência. Aí você está num nível top 10 mais plus, quando você serve a quem fala mal de você, quando você ama quem planeja a tua queda, quando você estende a mão para quem você não tem tanto prazer assim, e você vai sendo transformado, aperfeiçoado, você vai mais longe do que você imagina, quando você começa a tratar as pessoas como você gostaria que fosse tratado. Tratar as pessoas como Deus trata. Ele fez esse sol lindo raiar sobre a minha vida, que sou um santo, puro, sem pecado, e sobre a sua vida também, pecadora. Não é isso. Ele dá o seu sol a todos, bons e maus, não é isso? Sim ou não? Ele faz a chuva cair sobre justos e injustos. Ao vento aí. Olha lá, hein? Então, ele faz tudo isso. Sabe por quê? Porque ele ama a todos. Você sabia que ele te amou antes que você o buscasse? Ele te amou quando você era pecador e veio por sua causa, veio por minha causa, veio para nos salvar. Ele nos amou primeiro. Quantos sabiam disso aí? Agora, vejam bem, se você sabe que antes de você se tornar quem você está se tornando, em Cristo Jesus, se você sabe que Ele te amou antes, Ele te ama muito mais agora. Não é que tenha ampliado a intensidade do amor dEle, não. Mas é porque agora, mesmo quando você falha, mesmo quando você erra, mesmo quando você até mesmo deixa de servir, Ele continua te amando e vai continuar te amando sempre. Mas você vai experimentar mais ainda do amor dEle, se você estiver servindo como Ele nos serve, como Ele te serve, como Ele te serve, tanto no seu casamento, como na sua empresa, nos seus relacionamentos, lá na faculdade, na escola, na praça. Quanto mais você desejar servi-lo com alegria, mais e mais Ele vai abrir os céus e dizer assim: olha, aqui está um filho em quem tenho um prazer. Ali vai um filho em quem eu me comprazo. Ali está indo um funcionário público que me agrada. Ali está indo um professor de faculdade que me agrada. Ali está indo um professor do pré-mirim que eu tenho prazer nele. Esses serão membros desta igreja, você e eu. Porque não é somente na igreja que você vai servir. Você vai servir a sociedade. Quando você sair daqui, sinta-se enviado. Aonde você chegar, chegou luz. Onde você chegar, chegou paz. Onde você chegar, chegou longanimidade. Onde você chegar, chegou bondade. Onde você chegar, chegou mansidão. Onde você chegar, domínio próprio. Onde você chegar, poder e autoridade do Espírito. É isso que é servir a Deus com excelência. É vir aqui, se encher da palavra, orar com os irmãos, repartir o pão, mas lá fora, Deus quer se agradar de você.
E quando Ele se agrada de você, Ele estende a bênção da sua vida para a vida das pessoas com quem você se relaciona. Mas para servir a Deus com excelência, é necessário que eu e você atendamos o convite dEle, o chamado dEle. E eu quero ler novamente o texto que iniciamos no último domingo pela manhã, Mateus 4, 17 a 25. Quando Deus, por meio de Jesus, separou 12 homens para cumprir um propósito. O propósito eterno de Deus foi revelado a 12 homens. E esses 12 homens revolucionaram o mundo. Nós só estamos aqui porque eles não falharam. Eu não vou falhar, nem você. Amém? Nós passaremos o bastão para a próxima geração. Amém, queridos? Nós precisamos ser fiéis ao Senhor como bons despenseiros. Precisamos ser fiéis para passar o bastão a outros também, assim como nós recebemos. Quero ler então com vocês Mateus 4, 17 a 25. Vejam, daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Nós enfatizamos na última semana que para servirmos a Deus com excelência, precisamos dar ouvidos ao líder que Deus colocou sobre a sua igreja. Também enfatizamos que uma igreja, para servir com excelência, precisa ouvir os líderes que Deus levantou para te servir. Líder não foi levantado por Deus para servir, mas para servir de exemplo e ser o primeiro a colocar a mão na massa. Líder não pode faltar à vigília de oração. Líder não pode faltar a semana em que estamos pedindo a Deus a direção para o próximo ano. Líder tem que estar na sala de oração, orando, jejuando, buscando ao Senhor. Senão ele não vai liderar ninguém, ele vai conduzir alguns. Para que o povo te ouça, líder de célula, líder de ministério, diáconos, pastores, para que as pessoas te ouçam, eles precisam te ver. Para que os seus filhos te ouçam, eles precisam te ver de joelhos, em oração, lendo a Bíblia. Quem está entendendo? Diga amém. Se nós queremos ser resposta de Deus para esta cidade, nós precisamos, líderes, em primeiro lugar, estarmos atentos à voz de Deus, ao chamado de Deus. Está acontecendo alguma coisa na igreja, eu estou aqui em casa, sentado, salvo, satisfeito, não me mobilizo, não me levanto, não me ergo, deixo lá e vou fazer qualquer outra coisa. Tem alguma coisa errada contigo e com a sua fé. Você está na igreja errada. Nós precisamos assumir a nossa postura. Eu me alegro muito, porque eu tenho visto o trabalho de vocês e Deus também está vendo.
dos anfitriões, dos diáconos, dos líderes de célula. Queridos, existem palavras que eu prego aqui que são preventivas. Não é puxão de orelha, não. Puxão de orelha e exortação eu dou no gabinete. Aleluia. Ali. O que eu estou falando aqui é algo para que você possa entender que Deus está indo e nos levando para um novo estágio, um novo degrau, uma nova mentalidade. Sabem por quê? Deus nos abençoou muito até aqui. Vamos chegar agora a 700. Louvado seja o nome de Jesus. Só faltam 222.300. Só falta isso. 222.300. Porque dos 223, 700 já estão aqui. Amém? Aí se formos somar Nova Vida, Atos 2, né, e outras igrejas aqui, Igreja da Fé, Assembleia de Deus, outras igrejas, talvez, não tenho certeza, talvez, numa cidade de 223 mil, talvez nós tenhamos 10 mil membros salvos nessa cidade. Juntando todas as igrejas. Mas é muito pouco, irmãos. Não é nem 10%. Deus quer levantar a minha vida e a sua vida para respondermos às necessidades desta cidade. E uma vez que Jesus pregou ali na Galileia, a fama dele, o poder dele, a atividade dele chegou até a Síria e a todas as cidades que vocês viram no texto. Nós estamos aqui em Maricá, mas a fama da igreja está indo a alguns lugares já. Glória a Deus por isso. Muita gente está sendo curada aqui, muita gente está sendo restaurada aqui, muitas famílias estão voltando para Jesus aqui, mas agora líderes da igreja, aprendam mais e mais a ouvir a voz de Deus e o chamado dele. Aqueles homens deixaram tudo e seguiram a Jesus. Os outros deixaram tudo imediatamente para servir a Jesus. Se eu e você não deixarmos muitas coisas para darmos o máximo ao Senhor Jesus, nós não cumpriremos com exatidão e com excelência aquilo para o qual Deus nos levantou neste tempo. No último domingo encerramos então com Êxodo 18, 21 a 23. Vejam que espécie de líder é este líder excelente levantado por Deus. Olha o critério que Deus se utilizou para mostrar, para apontar para Moisés aqueles que deveriam estar com ele. Mas escolha dentre o povo homens, o quê? Capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. São as células, são os coordenadores, são os líderes, são pessoas que estão com você no ministério. Eles estarão sempre à disposição do povo. Repita comigo, sempre à disposição do povo. Líder precisa estar sempre à disposição dos membros da igreja, daqueles que estão ali no seu ministério. Você não pode imaginar que é líder somente no momento em que está servindo no culto, ou na célula, ou no ministério. Você é líder, você está atento, você não é mecânico, você é orgânico. Você está atento aos que estão com você lá naquela casa, nesse ministério. Você não deixa que ninguém se sinta sozinho. Quando alguém pede socorro e você só coloca aquela mãozinha, mas nem ora, tem alguma coisa errada contigo. E nós precisamos corrigir isso. Do contrário, a gente não avança para o próximo estágio, para o próximo passo. Vejam, trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará, vamos comigo? Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito, lógico.
Se você não for um líder centralizador, o faz tudo, ou o que pensa que faz tudo, se você chamar para si pessoas, porque Jesus só chamou os 12 depois que passou uma noite no monte orando. A Bíblia diz que quando ele desceu do monte, ele reuniu todo mundo e foi separando, um por um. Até o que ia trair, ele chamou. O único que não era da Galileia, o único, ele chamou também. Então, eu e você fomos levantados por Deus para este tempo. Nós estamos no início do 2º século dessa igreja. Então, nós temos 7 anos. Vamos fazer 7 anos. É o 2º século. Talvez muitos de nós cheguem até os 50 anos dessa nova era, desse novo século. Amém, queridos? Alguns não chegarão. Mas não precisa olhar aqui pensando que é o outro, que você pode ir hoje ainda. Então, calma. Talvez você pense assim, não, aquele lá tá mais na frente. Olha lá, cuidado. Não é isso? Hein, Miriam? Hein, Moisés? Às vezes a gente pensa, né? Olha, eu estou com 50, Moisés está chegando para a nossa igreja, também está com 50. Aleluia. Eu, quando eu tinha meus 18 anos, Mateus, eu olhava para os de 50, aí eu falava assim, meu Deus, 50 anos, está acabado. Nossa, lá, todo envergado. Aí hoje eu estou com 50. Acabado. Quase envergado. Mas com disposição. Aleluia. E tem gente aqui, queridos, com 70, com 80, com uma disposição para servir e servindo a Deus com alegria. Enquanto Deus te der vida e fôlego, sirva-o com excelência. Amém? Se Deus te deu vida até aqui, você tem vida abundante aí para transmitir a outras pessoas. Moisés, quando foi chamado, ele estava com 80 anos. Quando ele foi chamado por Deus, ele estava com 120. E a Bíblia diz com todas as letras, a vista estava legal, ele ainda estava forte, e ele subiu, não desceu, ele subiu um monte. Então, preparem-se, porque vocês vão servir até o último fôlego de vida. Amém? Pergunta a pessoa que está ao seu lado aí, você está vivo? Pergunta a ele aí. Não importa não, se está com cabelo branco ou quase branco, careca, meio careca, com pouca força, sem força. Se você está vivo, Claudemir, é porque Deus quer te usar e vai te usar. Mas eu e você precisamos estar disponíveis sempre para servir. O povo vai ficar feliz. Agora sim, queridos, para servir a Deus com excelência, obedeça a ordem de Deus. Às vezes, queridos, a gente ouve a voz de Deus, mas não obedece. Às vezes a gente ouve a palavra, nossa, que pregação, mas volta a ter a mesma vida. Você não dá um salto, você não muda. Na sexta-feira, a vigília foi tão forte que eu não consegui comer nada. Nós falamos sobre saúde do corpo. Às vezes a gente quer buscar o milagre, não é isso? Vem uma doença, você busca o milagre. Mas enquanto você pode, você não faz um exercício físico, não faz uma caminhada, não muda a sua alimentação, não come aquilo que realmente te faz bem, não é verdade? A gente coloca o capacete da dureza e a gente não consegue. Aí eu pensei assim, o doutor Paulo falou a verdade. Aí o Alberto veio, poxa, falou a verdade também. Aí eu decidi fazer uma coisa. E estou vencendo até aqui. E eu espero que você ore por mim para eu continuar vencendo. Porque quando a Coca-Cola está gelada, quando aquela comida que você sabe que te faz mal, está cheirando, hein, pastor João? Meu Deus, quando os Orimás chegam em casa, cheio de fome do trabalho, que a Zulmira e a irmã Lídia estão fazendo lá aquele almoço, que ele não pode comer, ele tem que abrir mão daquilo, que só serve para elas, não serve para ele. Hein, Luciano? Hein, Joaquim? O que mais a gente gosta, na maioria das vezes, é o que mais nos faz mal. E eu disse na vigília o seguinte,
gente difícil de se converter é crente. É crente, é. Aí sabe o que você faz? Você não pode, né, o meu caso, eu sou intolerante à lactose. Então, se eu comer alguma coisa relacionada a leite, qualquer coisa, eu me sinto mal. Eu sei que eu não fico no meu normal. Você conhece alguma coisa que te faz mal? Conhece? De comida? Então levanta a mão aí. Se você sabe... Agora, o saber que te faz mal te impede de encarar aquele negócio? Todo mundo está fazendo assim, ó. Mas você sabe que te faz mal. Por que você come? Não é verdade? Essa é a nossa luta. A mesma luta de Paulo. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas nós precisamos aprender a eliminar as coisas erradas da vida. Se faz mal, se não vai contribuir com você para o futuro da sua vida, para a saúde do seu corpo, para esse templo, não é? Eu já estou parecendo mais uma catedral, não é? Fui templo até os 18 ali, com pouco peso, fininho, andando rápido, correndo rápido. Eu achei lindo uma oração que eu ouvi na madrugada. Cuidar bem do corpo, vai te dar mais agilidade, mais força, mais coragem. Você vai ter mais disposição. Não é isso que nós queremos? Sim ou não? É isso ou não é? Eu quero isso para a minha vida. Mas se a gente não cuidar do corpo, a gente vai parar algum tempo no hospital. Não é isso? Pressão arterial. Olha, foi assustadora. A vigília foi assustadora. Foi um negócio que eu fiquei impactado até de manhã. E eu acho que enquanto eu estiver impactado, eu não vou tomar Coca-Cola, não vou fazer outras coisas, vou fazer meus exercícios físicos, vou quase me tornar um vegano. Talvez não chegue a tanto, mas eu acho que muita coisa a gente tem que mudar. E tem que mudar mesmo, irmãos. Nós que queremos obedecer à voz de Deus, precisamos começar com pequenas atitudes de obediência a você mesmo. E quando você começa a ir na direção de obediência da vontade de Deus para a sua vida, Deus vai se agradando de você e vai te dando mais responsabilidade. Ele vai colocando mais coisas para você fazer e você vai edificando mais pessoas e mais pessoas vão se juntando a você e você vai crescendo no ministério. Você vai crescendo na sua vida. Você vai tendo mais de Deus para derramar sobre outras pessoas. Êxodo 32, 7 e 8. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Ué, pastor, o senhor usou um texto que fala exatamente o contrário. Pois é, queridos. Nenhum povo, em nenhum tempo, viu tantos sinais, milagres e maravilhas quanto o povo de Israel. Mas ainda assim, sinais, maravilhas, prodígios, curas, milagres, isso não foi suficiente para tornar as pessoas obedientes a Deus. Conseguem entender como é complexo a ideia de obediência à voz de Deus? Abraão ouviu o chamado de Deus e foi. Isso é fé. Por isso ele é o pai da fé. Sai da sua terra e da sua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. Ele acreditou e foi. Agora eu quero o seu filho. Ele subiu dizendo o seguinte: eu e o menino vamos adorar e vamos voltar para vocês. Quem se lembra disso? É isso, queridos. E o que aconteceu? Realmente, ele foi lá, Deus proveu o cordeiro e ele desceu com o seu filho. Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, e para ouvir a voz de Deus e se tornar obediente, você precisa ouvir a palavra. Ouça a palavra, obedeça a palavra. O Salmo vai dizer que o bem-aventurado, o feliz de verdade, o muito feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Esse é feliz, porque ele está
lendo, crendo e obedecendo. Lendo, crendo e obedecendo. Não é como a gente, que sabe o que faz bem, o que não faz bem, e a gente não consegue se render. Quando nós passamos a obedecer à voz de Deus, coisas extraordinárias começam a acontecer. E quando Deus te vê fiel à sua palavra, Ele vai te revelando outras coisas, as coisas grandes e firmes, que nós não sabemos. Quem sabe o verso? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, estão ocultas, mas quem clama, vê. Quem ora, melhora. Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. O que pede, recebe. Mas se nós não aprendermos a obedecer à voz de Deus a partir da sua palavra, nós não vamos ouvir mais nada dele, porque ele só se revela àqueles que o temem e o amam. As ordens de Deus para a sua igreja devem estar claras a todos, para que todos possam seguir a vontade soberana de Deus. Cabe ao líder ser fiel ao ensino do Senhor e trabalhar arduamente para que não haja corrupção, novas leis, regras e outras criatividades humanas dentro do real e puro evangelho. Por isso que todo líder precisa estar alinhado no discipulado, na teologia, na doutrina, porque nós não seremos muitas igrejas dentro de uma só. Não, nós seremos a mesma igreja em muitos lugares. Não queremos muitas igrejas aqui. O grupo que pensa com o Mariano, o grupo que pensa com esposa da Leia, Delso, irmão Delso. O grupo que pensa como o Zorimar, o grupo que pensa como o Jorge, o grupo da igreja que pensa como o Paulão. Não, irmãos, nós seremos a mesma igreja, pensando de uma única forma, entendendo de uma única forma, em plena e total unidade. E a nossa unidade está em Jesus, não num homem terreno, não nos líderes que Deus levantou. A nossa unidade está com o Pai e com o Filho. E nós estamos juntos, porque pastor não é o corpo de Cristo. Pastor não é, diácono não é, líder de célula não é o corpo. É parte do corpo. É uma partícula do corpo de Cristo. Por isso que todos nós temos que ter unidade. Por isso que todos nós precisamos estar juntos no mesmo lugar, com o mesmo pensamento. Paulo aos Gálatas disse: eu estou orando para que vocês tenham o mesmo modo de pensar. E como é que a gente vai ter o mesmo modo de pensar? Aprendendo todos com o pastor Mauro, também o pastor Mauro, pastor Mário, ministro Hugo, David, Mauro, Ozorimar, Luciano e assim sucessivamente. Nós vamos ter o mesmo ensino, para que todos tenham uma mesma direção. É assim que a gente entende que precisa ser. Foi isso que Jesus deixou para nós. Jesus disse o seguinte aos seus discípulos: vocês vão sair e vão fazer discípulos de todas as nações. Quem se lembra disso? Lembra disso? Vocês vão fazer discípulos ensinando-os a observar tudo o que eu ordenei a vocês. Então, não é para ter vários ensinos, é para ter um ensino só. Mas pastor, eu não vou citar nome aqui porque pode dar problema. O pastor que eu ouvi no YouTube pensa diferente. Lógico, deixa ele lá. Eu acessei um outro pastor, tal assim, muito bom. Eu falei, também gosto muito dele, mas tem algumas coisas lá que descaracteriza completamente do que a gente acredita aqui. Vai para o céu também, amém, queridos? Sim ou não? Amém? Sim, vai para o céu também. Mas olha, não é assim que a gente acredita aqui. E se você está ouvindo mais de uma direção, comece a vir para a escola bíblica dominical. Comece a vir. Comece a frequentar adolescente, jovem, adulto. Comece a frequentar. Sabem por quê?
Não é que seja errado e pecado ouvir outros líderes, outros pastores. Não é errado, mas você vai lucrar muito se você ouvir o seu pastor e o que a sua igreja acredita. Você pode ser muito edificado por muita gente boa, queridos, gente boa que está pregando aí no YouTube, no Instagram, sabe? Muito boas, pessoas excelentes. Mas olha, não perca a direção e a orientação do seu púlpito, porque senão você pode dar nas pedras e não na rocha. Nós precisamos disso para que a gente possa estar alinhados e ouvindo todos numa mesma direção. Um exemplo clássico da desobediência e o resultado dela na vida de uma pessoa, sociedade, etc., igreja, é a desobediência provocada no Jardim do Éden, por exemplo. Um erro só, a humanidade toda foi afetada por um erro só. Então nós precisamos realmente obedecer à voz de Deus. Desobedecer à ordem de Deus é desejar instalar o caos novamente. Terceiro lugar, para servirmos a Deus com excelência, em terceiro lugar, interceda pelo povo. Interceda pelos que estão sendo liderados por você. Sobretudo o líder de célula que anota os pedidos lá na célula. Durante a semana, ore por aqueles pedidos. Ontem, quando estávamos fechando a jornada de oração, que culminou com a vigília de 22 às 6, eu peguei todas as orações e distribuí com todos que estavam encerrando ali as orações, Camila, durante o dia todo. E nós ali fizemos um forte clamor por cada pedido. Queridos, quando alguém pede alguma coisa, você precisa dar. Se alguém está pedindo por um filho, interceda pelo filho, mas interceda com fé, com fervor, com clareza. Interceda, não diga apenas que vai orar. Manda um áudio logo, chama a pessoa no privado e manda um áudio para ela com uma oração sua voz ali. Agora, Senhor, atende agora, abençoa essa pessoa. Sabe o que vai acontecer com aquele irmão que recebeu aquele cuidado seu? Aquela pessoa vai se sentir fortalecida e encorajada. Só colocar, conhece esse símbolo? Esse emojizinho? Não é tão comum? Você passa assim, tem alguém pedindo oração, você vai lá e coloca um emojizinho, mas você nem anota o nome da pessoa, você não sabe nem quem é a pessoa, você não se interessa, tem alguma coisa errada com você. E nós precisamos ter atenção e dar atenção a isso. Quando você cuida bem de um, Deus te dá 3. Quando você cuida bem de 3, Ele te dá 6. Quando você cuida bem de 10, Ele te dá 1000. É assim, queridos. Quando você cuidar bem do pequeno rebanho que Deus te deu, Ele vai fazer com que a sua liderança se multiplique. Nós precisamos entender que Deus quer que intercedamos pelo povo. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Sabe por quê? Porque Moisés intercedeu pelo povo. Moisés conversou com Deus por causa do povo. E nós precisamos começar a interceder também. A palavra de Deus afirma que a oração de um justo pode muito, hein? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Moisés intercedeu pelo povo, pois ele tinha um coração e liderança pastoral manso, brando e amoroso. Ele sabia a gravidade do ocorrido, mas diante da destruição que o pecado pode gerar às pessoas à sua volta, aquelas que Deus lhe deu para apacentar e liderar, está o intercessor, o líder que zela para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Cristo e assim possam todos, não apenas cumprir o propósito de Deus, mas também serem aprovados. Queridos, o mais importante não é o seu serviço, é a sua aprovação diante de Deus. O mais importante não é o que você faz, é quem você é. Se você é em Cristo, um com Ele e com o Pai, você vai transbordar amor, compreensão, ajuda, misericórdia, graça. É isso que as pessoas precisam, é isso que elas buscam em você. E se nós não estivermos prontos e preparados, não vai encontrar isso na gente. Vai encontrar tudo, menos isso, menos as virtudes.
Depois de lembrar ao povo os vários erros do passado, equívocos e ignorância provocados pelo distanciamento da vontade de Deus, Moisés revela que a graça de Deus estava disponível a eles mais uma vez, após sua intervenção em oração, e que agora eles deveriam realizar a vontade de Deus, obedecendo suas diretrizes e escolha para o ministério. Olha, Êxodo 35, que texto riquíssimo, irmãos. Eu estava observando esse texto, aqui dá para pregar o ano todo, só nesse texto aqui. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor, repita comigo, o Senhor escolheu Bezalel. O Senhor escolheu Leonardo. O Senhor escolheu Alberto Cavalcante. O Senhor escolheu Maria das Graças. O Senhor escolheu você. Ele escolheu você. Quando Deus escolhe você e você não ouve o seu chamado, quando você vira as costas, quando você é relapso, quando você começa a achar que é o dono da cocada branca, né, porque agora falar alguns termos pode ser que seja até preso, né, porque, quem entendeu, diga amém, porque você conhece o termo, né? Então às vezes você fala uma coisa, já vem todo mundo em cima da gente, e não é isso que eu quero, nem para mim nem para você. E a gente pensa que, não, agora eu não quero mais. Já ouviu gente dizendo assim? Ah, meu irmão, você é professor da escola bíblica dominical. Não, não quero mais não. Mas Deus te chamou, rapaz. Não quero. Sabe o que acontece, Jonas? Preciso dizer o que acontece? Quer saber, Jonas, o que acontece? Quando Deus te chama e te manda fazer uma coisa e você faz outra? Você traz tribulação para você e para quem está à sua volta. Traz tumulto, traz perseguição, traz luta. Mas quando você está no centro da vontade de Deus e começa a fazer aquilo que agrada a Ele, e começa a andar do jeito dEle, o que acontece? Deus vai multiplicando as pessoas que vão te seguindo, que vão seguindo a sua orientação, olhando para você como uma referência. É isso que Deus quer para você, Mateus, para você, Isaac, para você, Gustavo, para você, Rafa, para vocês todos. Deus quer que você se torne uma referência de luz, uma referência de paz, uma referência de Deus, uma referência de Jesus. O que Ele quer é isso. E para isso, queridos, nós precisamos entender que Ele nos escolheu, Ele nos chamou, nos elegeu. Ele escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu. Repita comigo, encheu. Deus encheu você também, meu irmão, com o seu espírito. Você só pode realizar na casa do Senhor alguma coisa se estiver cheio do Espírito. Se não estiver cheio do Espírito, não vai edificar ninguém. É vaidade, é orgulho, é tudo, mas não edifica ninguém. Encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. Olha o que Deus fez a Bezalel, e concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de o quê? Ensinar. A quem? Aos outros. Deus capacita você para ensinar aos outros, treinar os outros. Está lá em Efésios. Pastores, mestres, doutores, evangelistas, todos eles foram levantados na igreja para que o povo amadureça e não fique andando de um vento para lá, é para lá que eu vou. Ih, tem um vento soprando lá, é para lá que eu vou. O Espírito Santo está lá. Queridos, isso aí é para quem é criança em Cristo. O Espírito Santo está aqui. Sabe por que está aqui? Porque você está aqui. Toda segunda-feira eu venho aqui. Toda segunda-feira. Pastor, hoje é sua folga. O pessoal fala. Eu acho que eles não querem me ver. Aí fala, pastor, hoje é sua folga. Dá um tempo. Eu acho que é mais ou menos assim. Aí eu entro aqui. Aí vejo as cadeirinhas vazias. Aí eu lembro, Fábio, do período da pandemia. Só estava eu e Fábio aqui, Patrícia e mais uns 2 ou 3. As cadeirinhas vazias. Aí eu falo assim, Senhor, muito obrigado. Porque de vez em quando
essas cadeirinhas estão cheias de gente. Gente que vem à igreja voluntariamente. Gente que vem por causa da palavra de Deus. Gente que vem por causa da oração. Gente que vem porque ama Jesus. Gente que vem porque precisa de Jesus. Gente que deixa um domingo ensolarado desse que poderia estar na praia. É verdade que alguns foram mesmo. Mas você escolheu estar aqui. Você está aqui. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu para algo maior, algo melhor. E quando Ele nos escolhe, quando Ele nos separa, nós precisamos também ensinar aos outros a forma como você pode servir a Deus com excelência. A todos esses, deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes para projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Sabe por quê? Porque Deus os encheu de sabedoria para realizar. É Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar de acordo com o seu propósito. Se você quer servir a Deus com excelência, saiba que o seu serviço cumpre o propósito de Deus. Por isso você deve dar o seu melhor. Por isso você não pode se sentir confortável em a sua igreja estar aqui no domingo de manhã e você foi para outro lugar. Não quis ir. Uma coisa é quando você tem um compromisso. Amém, queridos? Você tem um compromisso com a sua família, você tem alguém para visitar, ou é aniversário da sua mãe, do seu pai. Ou seja, você tem alguma coisa que seja realmente séria, responsável. Ok, mas ficar em casa num domingo de manhã, ficar em casa num domingo à noite, Ozorimar. Ozorimar é daqueles antigos. É domingo de manhã na primeira hora e no domingo à noite. Quem aqui é domingo de manhã e à noite? Deixa eu ver aí. E além de domingo de manhã e à noite, vem quinta também. Olha aí. É menos. A gente sabe que muitos não podem vir em razão do trabalho, faculdade. É certo. O que não pode é você achar que você... Não, se eu não for, está tudo certo. Ninguém nem me nota. Se eu não for, não se sinta assim não. Você foi chamado por Deus, você disse sim para Ele, começou pela fé, permaneça pela fé. Daqui a pouco nós vamos ter o que talvez nós nunca tenhamos tido aqui na nossa igreja nesses 107 anos. São os horários dos cultos aqui na frente. Todas as atividades da igreja, passando num painel de LED, aleluia. Passando para lá, para cá. Quem quer ver isso aqui na frente? Daqui a pouco o Léo vai fazer um momento aqui de ofertas. Eu vou ver se você quer realmente ver algo novo aqui. As pessoas querem ver o brilho do céu na nossa vida. E quanto mais nós estivermos disponíveis, Deus vai nos capacitar para que possamos ensinar outros. Foi após a oração intercessória e apelo de Moisés a Deus que o Eterno Pai voltou atrás do mal que faria e concedeu o seu Espírito Santo ao povo para que este pudesse o servir novamente. Você foi chamado para cumprir o propósito de Deus e não o seu. Seja obediente. Vamos juntos ler isso? Você foi chamado para cumprir o propósito de Deus e não o seu. Seja obediente. Agora vamos colocar na primeira pessoa do singular. Eu fui chamado para cumprir o propósito de Deus e não o meu. Que eu seja obediente. Sejamos obedientes. Se você pedir a Deus a orientação para o seu ministério, Ele vai te dar. Se você pedir a Deus pessoas que te ajudem a cumprir o propósito dEle, Ele vai enviar os Bezalés, os Aholiabes da vida, Ele vai enviar. E Deus tem enviado, para a glória de Deus. Ele tem enviado pessoas assim. Em último lugar, queridos, para servirmos a Deus com excelência, ponha em prática a visão de Deus. Deus tem uma visão para mim e para você. Deus quer te usar na plenitude do poder dEle. Mas se você sair fora da visão dEle,
você não vai cumprir o propósito dele, você vai cumprir o seu. Então, quando Deus tem um projeto, um sonho, Ele usa pessoas, e Ele quer usar você. Põe em prática a visão de Deus. Êxodo 34, versos 1 a 7. Vamos ler juntos, em pé? Fique em pé, por favor. Vamos ler esse texto em pé. O louvor pode ir chegando, o Léo também pode chegar. Nós estamos chegando ao fim. Para servir a Deus com excelência, ponha em prática a visão de Deus. Disse o Senhor a Moisés, vamos juntos? Disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Uma pausa aí. Volta lá, Fabinho, por favor. Deus tinha, Ele mesmo, esculpido. Ele foi lá e cortou uma pedra. E Ele escreveu. O povo quebrou o pacto. Aí Ele deu um trabalho a Moisés. Moisés, agora você vai esculpir igualzinho, que não era para você ter quebrado nada. O povo quebrou, mas não era para você ter quebrado. Agora você vai fazer. Aí Moisés foi lá. Aí ele vai dizer assim, olha, eu vou escrever nelas as mesmas repita comigo, as mesmas. Sabe por quê? Deus não muda. É a mesma palavra para Moisés e para mim e para você. É a mesma palavra para os filhos de Zebedeu e para nós também. E nós precisamos ter a mesma atitude, porque é a mesma palavra. Ele está nos escrevendo nessa manhã a mesma palavra. Não é outra, é a mesma. Então precisamos fazer a nossa parte. Agora sim, próximo texto, Fábio. Vamos juntos? Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. Não tenha medo. Não tenha medo. Não está escrito não, olha para mim. Não tenha medo de orar. Não tenha medo. Não tenha medo de se apresentar a Deus. Seja no monte, seja na praia, seja no seu quarto com a porta fechada, seja aqui na igreja, na sala de oração, não importa. Não tenha medo de receber de Deus a direção. Suba. Deus mandou subir, suba. Mandou descer, desce. Ele não mandou Jeremias ir à casa do oleiro? Quem se lembra? Desce e vai à casa do oleiro. Quem se lembra disso aí? Ele manda descer, manda subir. Então não tenha medo. Essa igreja vai mudar. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele vai mudando. Ele vai dando a você um novo degrau. Ele vai dando a você uma nova expectativa. Ele vai dando a você uma nova experiência. E quando você começa a juntar palavra de Deus e experiência com Deus, ninguém segura. Ninguém segura. As coisas grandes e firmes começam a acontecer. E você está pronto, você está firme, você está preparado para viver intensamente aquilo que está vindo da parte de Deus. Aí ele vai dizer então, esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você. Vamos juntos? Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Vamos juntos? Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao Monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem. Quando você obedece a direção que Deus tem para a sua vida, Ele desce. A obediência atrai o Senhor. A obediência chama o Espírito Santo. E o Espírito Santo opera poderosamente no meio da igreja, trazendo paz, alegria, cura. Ele faz isso. Vejam, vamos juntos? Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome. O Senhor não é o meu nome, nem o seu. É o nome do Senhor. Cornélio quis adorar Pedro. Quem se lembra disso?
Aí Pedro falou para ele assim: Cornélio, fique em pé, eu sou homem como você. Nós somos filhos de Deus, não somos ele, nós somos filhos. E como filhos, precisamos dar bom testemunho dele. E quando as pessoas se aproximarem de você e quiserem fazer como Naamã fez com Eliseu: deixa eu te dar presente, deixa eu te dar ouro, deixa eu te dar prata, deixa eu te honrar. Pode ir embora você, sua prata, seu ouro. Lembra de Simão o mágico? Quando ele viu que com a imposição das mãos recebia o Espírito Santo, ele falou assim: quanto custa? Eu pago, eu tenho dinheiro. Pedro falou logo: olha, você está em fel de amargura, é o diabo que está dominando o teu coração. Sai daí, rapaz. O reino de Deus não é nem comida, nem bebida, nem riqueza, nem dinheiro, nem ouro, nem prata, mas é alegria, paz no Espírito Santo, é unidade com Deus. É pecado ser rico? É pecado ser rico? Desde que a sua riqueza venha do seu trabalho, fruto do seu trabalho digno e honesto, não é pecado. Vamos juntos então? Senhor, Deus, vamos dali de Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Você sabe que rebelião é igual o pecado de feitiçaria. Então não é bom, não é boa coisa a gente errar contra o Senhor. Vamos encerrar então? Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª gerações. Graças a Deus, a Bíblia seguiu e Deus nos deu uma alegre notícia nessa manhã: nunca mais vou punir o filho por causa do pecado do pai. Amém, queridos? A alma que pecar, essa morrerá. Façamos a nossa parte, e as outras coisas nos serão acrescentadas pelo Senhor. Dê a mão ao seu irmão agora e vamos orar.